Shalom a todos vocês desse canal Walter Pereira Cândido. Mais uma vez eu me apresento a vocês para mais uma palestra. E eu quero dizer a todos vocês, nesse momento, a respeito de um homem cheio de fé, um homem de verdade que tem revelação espiritual, que conhece por meio do Espírito. Nós só podemos conhecer a realidade por meio do Espírito de alma. Sem o Espírito de alma, nós não podemos entender nada. Somos homens frágeis, fracos, já nascidos de nascença mesmo, natureza humana. E essa natureza humana, depois que o homem pecou, então todos nós temos a participação da fraqueza dela. E quem está na carne não pode conhecer as coisas espirituais do Criador. É muito complicado. Mas se o Espírito de alma tiver nesta pessoa, ele consegue ver por meio do Espírito. A este Yahweh revela para ele. Mas é preciso que seja chamado. E quando ele chama, ele revela. E por isso, todos aqueles que é chamado por Yahweh tem revelação de alma e entende as coisas corretamente como ela é. Aqui fala sobre Yahushua chamou Filipe e Natanael, no livro de Elhanan, capítulo 1, a partir do versículo 43. Está escrito: no dia seguinte, Yahushua decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, chamado Simeão, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael. Ele disse: achamos aquele sobre quem Mestre escreveu na lei, em respeito de quem os profetas também escreveram, Yahushua de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Yahushua: aí está um verdadeiro israelita, em que não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde conhecesse? Yahushua respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és filho de Elohim,
Tu és o rei de Israel. É um pouco complicado, né? Para aqueles que ainda não conheceu estas palavras, ainda não entendeu. Existem aqueles que dizem que entenderam, que são entendidos. Mas quando a gente vê que eles estão falando, dá para entender que eles não entenderam ainda. Quando a gente entende, a gente fala como ela é, e não com torção, torcendo o significado, torcendo a palavra, torcendo tudo o que está escrito. Mas para eles não está torcendo nada. Porque nós temos uma Bíblia já traduzida. Nós temos essa Bíblia traduzida, todos lê ela. Fica difícil para interpretar quando você encontra palavras relacionadas a respeito de Jesus, a respeito de Senhor, a respeito de Deus. E aí, quando chega no momento de revelar os segredos, os mistérios, aí temos dificuldade muito complicada, mas para aqueles que é revelado pelo Ruach de Yahweh, não tem segredo, porque para esses Yahweh revela esses mistérios. Veja só, Filipe, quando viu Natanael, chamou para acompanhar e falou a respeito de Arrúcia. Quando fala de Arrúcia, ele já imediatamente nas suas explicações deu um meio de interpretação, de entendimento contrário, talvez porque deveria ter conhecimento das Escrituras. Então perguntou se de Nazaré poderia vir alguma coisa boa de lá. Mas Filipe disse: venha. E quando ele chegou até lá, encontrou Arrúcia. E quando Arrúcia revelou o segredo, e só ele que sabia onde ele estava, e disse para ele que conhecia ele antes de Filipe chamar. Aí ele entendeu muito bem, porque só uma pessoa que pode revelar segredos, mistérios, somente Yahweh. Yahweh é o conhecedor de todas as coisas. Yahweh conhece o presente, conhece o futuro, conhece o passado. Ele é o conhecedor de todas as coisas. Um homem natural não pode conhecer passado e presente no mesmo tempo, e até mesmo as coisas do interior do homem, que isso aí é só Yahweh que pode revelar. Ao ver um homem de frente a frente uns com os outros, podemos julgar pela aparência física
e condenar ou abençoar, mas sem conhecer o interior. E só quem conhece o interior do homem só Yahweh. Yahweh pôde falar para ele do seu passar lá pelo meio de outro lugar, revelando para ele que onde ele estava, debaixo do pé de figueira. Para ele ficou muito contente de ver uma pessoa revelar ele antes de se aproximar dele. Então ele entendeu realmente. Só pode ser aquele homem que as profecias falou, que as escrituras falou a respeito dele, o profeta, o Messias. Então esse Messias, que é o enviado de Yahweh, eles conheciam ele pelas escrituras. No Salmo 1, ali estava escrito a respeito do Messias, ungido de Yahweh. Enquanto todas as escrituras falavam a respeito do futuro do Messias, aqueles que estudavam, meditavam, que congregavam, conheciam esse segredo, esperavam, mas nem todos estavam esperando. Confuso, quando enxerga um homem de frente a frente, de carne e osso, de que forma eles queriam ver Yahweh? Ninguém pode ver Yahweh. Quem pode ver Yahweh? Somente aquele que é nascido dele. Mas você vê pelo Espírito de Yahweh. O homem natural não tem condição de ver Yahweh. O que é matéria? Mas pelo ar de Yahweh você pode ver. Foi isso que aconteceu. Yahweh pôde ver Natanael. Por que ele poderia ver? Porque o Espírito de Yahweh estava nele. O Espírito de Yahweh revelou para ele esse mistério, onde estava Natanael, antes de Filipe chamar ele. Então aí foi o que ele pôde encontrar, enxergando também, pela revelação que o próprio Espírito deu a ele também, porque os dois tiveram revelação. E a Rússia teve revelação por meio do Espírito de Yahweh, revelando a Filipe, que está debaixo da figueira. E Filipe foi revelado por ver a Rússia profetizar onde ele estava. Os dois corações se uniram. Ele se emocionou. Passou a conhecer aquele que estava escrito nas Escrituras por meio do Espírito de Yahweh. Só pelo Espírito de Yahweh que podemos conhecer os segredos que estavam escondidos há muito tempo. E foi isso que aconteceu. Por esse motivo, prezados, hoje estamos vivendo nessa situação. As pessoas já nasceram enfeitiçadas pelo ensinamento que deram para ele desde a infância.
ficaram enfeitiçados, hipnotizados. Só consegue enxergar aquilo que falaram para ele no passado. Não consegue enxergar as coisas reveladas pelo Espírito. Não consegue porque o Espírito ainda não revelou para ele. Mas por que ainda não revelou? Porque realmente não deu oportunidade. Não deu chance. É preciso que você comece a pensar na realidade, se humilhar, ouvir as pessoas falar, lendo, relendo, ouvindo os mistérios. Cede o seu coração para que o Espírito de alma possa revelar para você. Só assim que você pode entender as coisas espirituais. Mas enquanto você estiver com esse coração endurecido e não deixar que a palavra de algo entre em seu coração, você vai sempre negar. Não vai permitir que essa revelação entre em seu coração, porque você foge dela, afasta dela. E sendo assim, não tem condição. Mas você precisa de se humilhar, se aproximar daqueles que falam, examinando as escrituras uma por uma e deixar de ficar acreditando em pessoas pagãs, pessoas acostumadas com os enganos, com os erros. Humilhe-se e ouve mais as pessoas examinando a escritura. Espere que o Criador te revele para você, peça a Ele. Ele vai te ajudar a você entender essas coisas. Eu também estava nesse meio. Era difícil para mim entender essas coisas. Mas com a ajuda do Criador, eu me humilhei, se aproximei, meio desconfiado, porque eu já nasci assim, com esses ensinamentos errados que me deram para mim. Mas aos poucos eu fui entendendo, examinando e orando, jejuando, pedindo ao Criador que me ajude, me dá entendimento para me entender essas coisas. Eu consegui entender. Graças ao Eterno por ter me ajudado eu a compreender essas coisas, porque não é fácil você estar preso sem poder sair de um lugar, você não tem condição. As pessoas prendem as pessoas dentro de 4 paredes, não deixa que ele nem a visita outras pessoas para examinar a escritura, fica preso ali a vida toda, cria várias formas de reuniões para impedir que as pessoas tenham um pingo de folga para sair, para visitar outras pessoas, para examinar. Impede. E as pessoas ficam semana mais semana sem ter nem oportunidade para examinar outras coisas. Tudo preso pelas teologias que criaram a seu favor, impedindo que as pessoas conheçam a verdade. Mas quando você largar esse negócio de teologia de lado e começar a meditar na palavra do Criador, sem ter contato com os que disse que tem teologia verdadeira de alma, não tem. Esse conhecimento é uma forma de levar você à perdição. Fazer você ficar preso por ela e você não conseguir enxergar as coisas espirituais. Pois ela já foi planejada para isso, para você falar somente a linguagem deles. E você está complicado. Mas se você se humilhar e parar com esse negócio de teologia, ela ajuda um pouco. Mas a linguagem é um pouquinho complicada, faz você falar errado a vida toda. Você encontra versículo que possa fazer você entender, mas os comentários das teologias
faz você ficar cega, porque os comentários só falam na linguagem paganizada. As referências até boas, mostra versículo por versículo, capítulo por capítulo, provando que existe o verdadeiro Criador eterno. Mas o comentário dela cega as pessoas que ele não consegue entender nem o versículo que ele está lendo. Fica completamente a mente apagada e os olhos cegos que não conseguem enxergar. Complicado. Mas se fizer como Natanael, que seguiu a Filipe, viu de perto Yahushua. E Yahushua então mostrou esse segredinho. Aí está um homem que não é falso, um homem que ninguém vê falsidade nele. É um homem que tem um coração aberto para entender as coisas e conhece o que é certo e o que é errado, sabe discernir as coisas do Criador pelo conhecimento que ele tem. Só quem não consegue entender é aqueles que não conhecem as verdadeiras palavras de Yahweh, as histórias contadas. Ele falou das Escrituras, a quem Mister falou, a quem os profetas têm falado a respeito dele. O Meshihô, o ungido de Yahweh. Mas veja só, Yahushua era um homem escolhido pelo Criador, como todos os profetas foram escolhidos pelo Criador. Mas a diferença deste Yahushua é que ele era a pessoa principal de todos os outros profetas que tiveram antes dele. Esse é o que a profecia falou, que por meio dele o verbo de Yahweh ia vir. Mas bem entendido, o verbo de Yahweh vinha para morar dentro dele, residir dentro dele. E este verbo veio e habitou em Yahushua, filho de Yahusef e Miriam. Ele era um homem de verdade. A Escritura diz que ele é filho, os descendentes de geração da tribo de Yahudá, filho de Davi. Para ser filho de Davi precisa ser de carne e osso, tem que ser pelo sangue. O sangue de Yahushua era sangue de seus pais antepassados, Yahudá, filho de Davi. Não tinha outro meio dele ser filho do homem, se não fosse pelo sangue. E é pelo sangue, carne e osso. Era filho de verdade, nascido de Yahusef e Miriam. Aí é que está o problema. A maior parte do povo não quer admitir, até os escritores da Bíblia traduzida escrevem no rodapé dizendo que ele era só por filho de adoção de Yahusef. É um tipo assim de fazer com que as pessoas ficam cada vez mais cegas, sem entendimento, como aquele que escreveram na Bíblia. Se a Bíblia diz que ele ia vir de sangue, era sangue, de verdade, como você e eu, todos temos o sangue dos nossos pais antepassados, humano, nascido
pela semente humana. Para ser participante de carne e osso, tem que ser pela semente humana. E ele teve essa semente humana, geração verdadeira de carne e osso. Veja, na genealogia de Mateus, primeiro capítulo, versículos, em Lucas, examina e veja a geração de Yahusha. Não podemos negar isto de jeito nenhum. Seria nós falar contra os escritores do passado, que eram antes do Novo Testamento. Todos eles escreveram a geração do Messias, o enviado de Yahweh, que de quem ia ser filho, era descendente de todo esse povo passado, Davi, Yahudá. Veja, examina as escrituras mais um pouco. Deixa que esse negócio de teologia baseado em fatos errados, comentários que não bate bem com as escrituras, nem com a que foi adulterada, você vê que ela, mesmo sendo adulterada, ela dá referência mostrando a geração que Yahusha nasceu, os descendentes dele do antepassado, de carne e osso. Mas os apóstolos entenderam muito bem. Os apóstolos falaram isso. No mesmo livro de Yohanan, que a gente lê, diz que ele veio por meio de água e sangue. E também ele foi passado pelo batismo, com todos que foram batizados na sua época. E Yahusha, quando chegou à idade certa, depois do seu nascimento, ele foi até Yohanan, o imersor, e foi batizado por meio de Yohanan. Foi imergido nas águas. E ali ele saiu, foi imerso como todos os outros. Um novo nascimento de um homem. Yahusha nasceu da água também e do Espírito. Yahusha nasceu, ele veio por meio das águas e por meio do Espírito de alma. Como todos nasceram, e todos que aceitam Yahusha também têm que fazer a mesma coisa, ser imerso nas águas e ser batizado com o Ruá de alma. Yahusha foi batizado com o Ruá de alma e foi imerso nas águas, também mergulhado como todos foram mergulhados. Yahusha tinha o espírito do Yahweh, e era um profeta, e era um sacerdote. Não temos como negar isso. Então, por que ele poderia então se batizar se ele não precisasse de batizar? Se é que ele já veio diretamente do céu de carne e osso, não precisava de ser imerso das águas. Isso seria só para um homem pecador, emerger nas águas. Mas ele fez igual, foi imerso nas águas, recebeu o mergulho nas águas, recebeu o Espírito de alma. E aí, o próprio Criador deu testemunho a respeito dele. Este é meu filho amado em quem me compraz. Ele passou a ser filho de alma. A parte humana, que era de carne e osso, descendente de Davi, de Eldá, recebeu um título de filho de alma, sendo que o verbo de alma já estava nele.
fazendo morada. Então, ajuntando o verbo de Arne em Yahusha e mais ainda um novo nascimento humano, nascido da água. Yahusha veio por meio de água, por meio de carne, também como os outros. E o verbo de Yahweh estava nele. Yahweh recebeu esses dons, como todos nós também podemos receber. Mas Yahweh fez tudo certo para receber essa autoridade, para ser igual a Yahweh. Ele mereceu, ele foi um cumpridor. A Escritura aponta para ele que ele foi um homem que cumpriu todas as regras da lei, os mandamentos de Yahweh. E por isso ele foi honrado e glorificado. Ele passou pelo batismo também. Então nós podemos comprovar, né? Yahweh fez como Yohanan também, depois que Yohanan foram mortos, os seus discípulos fizeram o batismo nas águas. E sempre Yahweh estava junto, acompanhando esse processo do mergulho nas águas, todos aqueles que aceitavam Yahweh, comprovando que verdadeiramente Yahweh estava dando continuação ao mergulho nas águas de todos aqueles que se aproximavam dele. Ele ensinava as palavras de Yahweh e seus discípulos mergulhavam nas águas, batizando. Mas aí perguntaram, então por que Yahweh mesmo não mergulhar as pessoas nas águas? Por esses motivos. Porque está escrito que todas as coisas é feitas por meio do nome de Yahweh. E sendo ele o autor do nome que o Criador ungiu ele e colocou o nome dele na sua própria pessoa, do filho de Yahushua, então teria que ser alguém que emergisse nas águas lá. Seria seus discípulos que mergulhavam essas pessoas que se aproximavam de Yahusha, porque o próprio Yahweh estava na pessoa de Yahusha. E por esse motivo, então, os seus discípulos emergiam eles nas águas, no nome de Yahusha. Porque aí ele estava presente. Yahusha era o condutor. E as pessoas se aproximavam dele e eram imergidas nas águas. Como está escrito aqui. Yahusha quem batizasse. Embora não fosse Yahusha quem batizasse, mas os seus discípulos. Está escrito em Yohanan, capítulo 4, do versículo 2. Porque as pessoas eram batizadas em nome de Yahusha, que era o nome do Pai. Então veja só, os próprios apóstolos que estavam juntos sempre falavam, né, sobre esse Espírito. Porque vemos aí no livro também de Yohanan, Uruá, o Espírito que dá testemunho, porque Uruá é a verdade. Em João capítulo 5, versículo 6. Por meio da água, por meio de água e sangue. Provavelmente a alusão que é os batismos de Yahusha,
e a sua morte no madeiro. O autor insiste ao sangue, que era também nascido de carne e sangue. E os apóstolos comprovaram essas coisas. E ele era a pessoa principal. Temos essas coisas aí que são verdadeiras. E por isso são fatos reais. Né? São fatos reais. E a Escritura comprova. No versículo 6 de Elhanan diz assim: quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Yahushua lhe perguntou: você quer ser curado? Tantas pessoas que vivem doente e ainda não pode ser curada. A mente fechada precisa de uma cura. E só quem pode curar? Só Yahushua. Só Ele que pode libertar as pessoas dessa enfermidade terrível, que é a parte do pecado, que o homem se contaminou, fica cego, doente. Quer ser curado? São pessoas que têm deficiência, que não conseguem enxergar e nem andar. Para conhecer a verdade. Yahushua curou muitas pessoas que estavam paralíticos, cegos, fazendo milagre, prodígio, maravilha, e mostrando para eles a totalidade da realidade. Que ele era o homem apropriado, enviado de Yahweh, com poder. E o Espírito de Yahweh fazendo operações, milagre, prodígio, maravilha, por meio desse homem chamado Yahushua. Yahushua curava leprosos, cegos, aleijados. Não tinha doença que ele não curasse. Mas também as pessoas pensam que ser paralítico, ou cego, ou mudo seria as pessoas que nascem de nascença. Assim, mas tem gente que tem perna e braço, olhos bons para enxergar, mas continua cego. Paralítico, não pode andar. Tem que ser carregado por mão de outras pessoas. Ainda não foram curados. Tem dificuldade para entender. Tem dificuldade para observar, para ir. Complicado. Então, existe essas paralisias de você não querer encontrar com alguém que sirva o Criador para conhecer a verdade. E a cegueira, cego, anda papando, tem que alguém carregar. Você está com a Bíblia na mão, lê, relê, mas não consegue entender. Isso é deficiência. A pessoa anda com a espada na mão, mas não sabe manejar a espada de Yahweh. Temos muitas coisas para meditar.
Só que a gente não tem muito tempo para falar por causa das dificuldades que tem para se movimentar as coisas, para aqueles que ainda nem quer ouvir. Tem pessoas que mudam de canal para não ouvir o restante. Então fica difícil para a pessoa entender, porque não consegue enxergar as coisas. E através do olho bom você consegue enxergar, mas o olho está enfermo, não consegue enxergar a realidade, está cego. É só Yahweh para ter misericórdia, dá um tempo mais para você examinar. A cegueira é a pior coisa que existe. Você tem tanto conhecimento nas escrituras, sabe ler bem o que está falando, mas ainda não consegue discernir o versículo que acaba de ler. Como as pessoas escreveram a Bíblia, traduziram, e alguns tradutores, reformadores das escrituras, fazem a mesma coisa. E quando eles lêem, eles ainda torcem. E quando fala que a Rússia, igual no caso, Filipe disse que